E hoje o nosso tema é menina ou mulher, como a sua imaturidade pode estar atrapalhando o seu serviço no reino. Nós estamos aqui em busca de nos organizar, de sermos mais disciplinadas, para colocar os nossos dons e talentos a serviço do próximo e com isso a serviço do rei. Né? Mas muitas vezes o que tem atrapalhado essa caminhada é a nossa imaturidade. Ao invés de nos comportarmos como mulheres, estamos nos comportando como meninas. Ao invés de nos comportarmos como adultos, estamos nos comportando como crianças. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Oi, Andréia, boa tarde. Chara, Jô, tudo bem, Jô? Elaine, Lenilda, boa tarde, queridas. Emanuela. Tô vendo aqui alunas da comunidade, alunas das disciplinas, né? Todas muito empenhadas em crescer, em se desenvolver, em se tornar aquilo que Deus quer que a gente seja, né? Porque esse é meu objetivo também. Chegou na hora, Lenilda, pontualíssima, tá? Boa tarde, chegou. Isabelle, doutora Live, Josi, né? Chara, boa tarde, queridas, boa tarde. Eu não vou me alongar, eu sei que, quero dizer assim, não vou atrasar o nosso começo, né? Que às vezes a gente fica aqui conversando, esperando o pessoal chegar. Eu não gosto muito de esperar o pessoal chegar, eu gosto de começar no horário marcado, sabe? Porque, enfim, eu gosto. E hoje a gente vai falar sobre esse tema. E por que eu escolhi trazer esse tema? Começou de uma conversa nos stories, na verdade, começou de um cajado que eu recebi de Deus, né, com relação a esse tema. E coincidiu, olha que não existem coincidências no reino, né? Coincidiu com a postagem que estava para ser feita. Então eu fiz uma postagem no feed, que é um carrossel, depois você vai lá e pode ver, que é maturidade para o reino, alguma coisa assim. E no meu devocional, isso eu postei à noite. No meu devocional no dia seguinte, Deus estava falando comigo sobre algumas imaturidades minhas, né? Sobre algumas criancices minhas. E aí eu fui e levei essa conversa lá para os stories, comecei a conversar e vocês me trouxeram muitas coisas. Sempre agradeço muito quando vocês respondem, interagem nos stories, porque isso é bom para mim, porque eu vejo assim, faz sentido o que eu tô falando, né? E também até pro meu trabalho, porque quando vocês interagem, tanto nas publicações, nas postagens e nos stories, o Instagram mostra para mais gente. Então, por exemplo, tem 8, não sei se você sabe como funcionam as questões aqui, nesse mundo virtual. Eu tenho 8.000 seguidores, mais ou menos. Mas o Instagram mostra a minha publicação para, no máximo, assim, quando ele tá muito bonzinho, para 10%. Né? Nem 10%, não chega nem a 10%. Ele mostra para pouquíssimas pessoas. Então eu tenho 8.000 seguidores, mas ele mostra para umas 200 pessoas. Aí se você comenta no post, se você curte, se você compartilha, salva, ele pensa assim, esse conteúdo aqui é importante, vou mostrar para mais gente. Então por isso a gente sempre pede para compartilhar, para curtir, comentar, porque isso ajuda o nosso trabalho da gente aqui que trabalha na internet, né? E a mesma coisa nos stories, tá? Só dando essa explicação aqui. Então, aí eu levei a conversa para os stories, vocês conversaram, trouxeram os desafios de vocês, e eu ia compartilhar lá, né, a minha reflexão, o meu cajado, e eu vi que ficou muita coisa. Eu pensei assim, amanhã eu tenho que fazer uma live, vou levar esse assunto para live. E aqui estamos nós, né? Então, e em que contexto esse tema de maturidade ou criancice, né, surge? Eu venho falando aqui no meu Instagram sobre disciplina, sobre organização, porque eu abri vagas para o desafio Disciplinas Espirituais. E lá a gente conversa sobre ser mais disciplinada. E nessa conversa, eu percebi que uma dificuldade para ser disciplinado é a organização. Quando a gente não tem uma rotina organizada, e quando eu digo rotina, é as suas tarefas do dia a dia, aquilo que você tem que fazer no dia, isso é sua rotina, né? Então, quando você não tem uma rotina organizada, fica ainda mais difícil você se disciplinar. As duas coisas caminham juntas. E aí,
uma outra coisa que dificulta, porque a gente quer ser disciplinada. Você me responde se você também, né? Eu tô em busca de ser mais disciplinada, mais organizada, andar com mais foco, ou seja, o que é que eu tô querendo construir? Que vida profissional que eu tô querendo viver? É essa vida aqui. Então eu vou andar para colocar os tijolinhos necessários para que eu alcance essa vida que eu quero viver, tá? Então a gente tá em busca disso, concorda? E aí, quando a gente se depara com isso, a criança dentro de nós, aquela criancinha, ela grita e ela quer espaço. E o que eu vejo, assim, em mim, nas minhas alunas e nas respostas que vocês me dão, eu vejo assim, muitas das coisas que a gente tem, que a gente coloca diante da gente, a gente não consegue fazer, muitas coisas são criancice. A gente está se comportando, e eu digo a gente porque eu estou me incluindo plenamente nisso, a gente está se comportando como criança. E a gente esquece que nós não somos mais crianças, que nós somos adultas, né? Não somos mais meninas, somos mulheres. E a postura que se espera de uma mulher é diferente da postura que se espera de uma menina. Concorda comigo? O que se espera de uma mulher, de uma pessoa adulta, é diferente do que se espera de uma criança. Até a legislação é construída de maneira especial para lidar com crianças e com pessoas adultas. E por que isso? Porque o estágio de desenvolvimento cognitivo e emocional são distintos. Uma mulher, eu tenho 39 anos, uma mulher de 39 anos tem uma mente e um emocional diferentes de uma criança de 7 anos ou de uma criança de 3 anos. E nós, às vezes, nos comportamos como se nossas emoções fossem de uma criança de 7 anos. E a gente fica esperando coisas como uma criança, né? E aí eu anotei aqui algumas características de criança e eu quero que você vá refletindo e procurando identificar se você se comporta assim, né? E aí eu fui buscar na minha fonte primária de informações, meus filhos. Não são meninas, né? São 2 meninos, mas são crianças. E aí eu fiz um esforço assim de buscar umas coisinhas de menina, né? Então vamos conversar aqui. Então, uma coisa que o meu filho fala muito, por exemplo, aqui em casa o desafio são os Legos, né? Os meus 2 filhos gostam muito de Lego, influenciado pela pessoa aqui, né? Mas eles gostam muito de Lego, então o desafio é guardar o Lego. Sempre tem esse dilema aqui em casa. Então, se eu peço para eles guardarem o Lego, de imediato, o que eles falam? Não quero. E aí vai tomar banho, mas eu não quero. E aí o pequeno ainda não quero. E quantas vezes nós nos comportamos assim diante das coisas que a gente tem que fazer? Porque é o que eu falo para eles. Primeiro o que precisa, depois o que a gente quer. Primeiro faz o que precisa, para depois fazer o que a gente quer. E ver se eu e você, e eu aqui, tomara que ele não escute essa live, e eu aqui, muitas vezes não nos comportamos como criança. Você sabe que tem que ler o livro, mas o que você quer? Você quer ficar fazendo outra coisa. Minha criança. Mas naquela semana... Filho, agora não. Desce. Rapidinho. Mãe, naquela semana eu vi YouTube. Sim. Então, depois nós temos essa conversa. Agora não. Eu liguei... Agora não, Isaías. Agora não, tá? Um exemplo real, né? Então, a gente quer aquilo que a gente quer. A gente não entende que tem coisas que nós precisamos fazer e tem coisas que a gente quer. E a gente fica focado no que a gente quer. E a gente quer fazer o que a gente quer, independente daquilo que precisa. Então, diante das suas responsabilidades, né, você sabe que tem, por exemplo, e eu repito sempre que disciplina é fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. Então, você sabe que tem que preparar o almoço.
Mas aí você fica enrolando, enrolando, enrolando a vida inteira. Por quê? O que você quer fazer? Não é o almoço. Você sabe que tem que falar com aquele cliente. Mas o que você quer fazer? Você quer ficar deitado na cama. E aí a gente acaba se guiando por aquilo que a gente quer e não por aquilo que a gente precisa, né? Uma segunda coisa que eu vejo aqui é a brincadeira eterna. Quando começa a brincar, não quer parar. Começa a brincar, começou a brincar, não quer parar mais. Aí agora acabou, Isaías, agora tá na hora de ir tomar banho. Ai, mãe, mas só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Ai, você disse que ia deixar. Aí vem aquela ladainha não, aquela reclamação constante, né, que você conhece. Então, a mesma coisa nós. E o que é a brincadeira pra gente? É aquilo que é gostosinho, aquilo que a gente gosta de fazer. Aquilo que, mesmo sendo trabalho, é divertido, é legal, é a parte legal do trabalho. Porque todo trabalho tem a sua parte divertida, que é interessante, que é empolgante, que é gostosa de se fazer, e tem a parte que é preciso apenas fazer, que não vai ser divertido, que não vai ser legal, que é só preciso fazer. E aí o que acontece muitas vezes? Que embola a nossa disciplina, embola o foco, embola a organização toda. A gente começou a fazer algo que é legal, que gosta, por exemplo, eu gosto muito de ler. Ler é parte do meu trabalho, é parte do que eu preciso fazer. E aí eu começo a ler, não quero parar mais. O tempo que era da leitura e tinha que parar para vir fazer outro tipo de trabalho que não é mais tão legal, tão empolgante, ao invés de parar, aquilo que já deu, que já foi, não para e continua. E fica ali, prolonga, aí ao invés de você fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, você quer ficar brincando sem parar. Não dá. Né? Isso é atitude de criança. Outra coisa que criança não tem é responsabilidade. Criança até tem, né? Mas a responsabilidade é de acordo com o nível de desenvolvimento. A responsabilidade que meu filho de 3 anos tem hoje é diferente da responsabilidade do meu filho de 7 anos. Mas ainda assim, a responsabilidade de criança não se compara à responsabilidade de adulto. Eu tenho a responsabilidade de comer para eles. Eu tenho a responsabilidade de cuidar da vida deles, sabe? É a vida de uma pessoa. Ele tem a responsabilidade de fazer o dever de casa. E aí, o que a gente às vezes está em busca no nosso trabalho? Desse tipo de responsabilidade. Eu quero a responsabilidade de fazer dever de casa. Mas Deus está me levando, me chamando para responsabilidades maiores. Responsabilidades que alcança um maior nível de pessoas, alcança um maior número de pessoas, tem um nível mais profundo de responsabilidade. Mas o que eu quero fazer, aí volta no querer, eu continuo no nível de responsabilidades infantis. E aí a gente não cresce, não desenvolve, não avança. Me diz aí se tá fazendo sentido para você, minha irmã, tá? Outra coisa, a criança, e aqui foi o meu cajado pessoal, né? A criança, ela imagina e ela acredita no que ela imaginou. O que ela imaginou é a verdade. Ela não precisa, ela não fica procurando, ela não procura respaldo na realidade. Que bom, irmãs. Ela não procura respaldo da imaginação dela na realidade. Ela imaginou, então aquilo é verdade. O meu filho mais novo, de 3 anos, ele tem eu não sei de onde vem, que toda vez que ele tira o casaco, aí tira um braço, tira o outro, aí fica pendurado. Ele acha que virou um boneco de neve. Eu acho que porque ele imagina um cachecol. Eu desconfio que seja isso. Mas ele fica paradinho com os braços assim, igual como se fossem os gravetos, né? Não dá pra ver aqui, mas com os braços abertos como se fossem os gravetos. E fica, mãe, boneco de neve. Aí ele fala assim,
boto o meu nariz. Aí eu tenho que botar o nariz de cenoura. Aí às vezes eu falo, e comi esse, né? Não é de comer, mãe, bota aqui. E ele fica ali, né? Como se fosse o boneco de neve. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o casaco para ele virar de novo o João, né? Ainda há pouco ele tava aqui, né, de manhã, mais cedo, ele tava aqui comigo, e aí ele falou assim, mãe, eu sou o João, agora faz eu virar um cachorro. Aí, pum, um cachorro, aí ele começava a latir, pum, e aí eu ia, sabe, acredita, a criança acredita naquilo que ela imaginou. O problema não é imaginar, o problema é a gente pegar essa imaginação que é infantil, que é irreal, que não tem respaldo na realidade e começar a viver por ela, sem trazer ela para a realidade. A imaginação é algo que nós como adultos, é da criança, mas é algo que nós devemos manter como adultos, né? É isso que nos faz crescer, que nos faz sonhar. Só que depois que sonha, tem que aterrissar. Então eu sonhei que eu vou, sei lá, viajar para Inglaterra. E aí eu vou e compro passagem, mas eu não vejo se dá para eu pagar aquela passagem. Isso é muito na questão financeira, isso pega muito a questão financeira. Eu me imaginei uma princesa com a roupa X, o sapato Y, eu vou lá e compro. Mas eu não vejo, eu não comparo a minha imaginação com a realidade que eu vivo. E aí você vive na sua imaginação. E duas coisas acontecem. Viver na imaginação mesmo, a coisa de sempre imaginar e nunca fazer, porque tá lá no mundo de Bob. Vive nesse mundo de Bob, sempre sonhando, sempre planejando, sempre imaginando. Você já viu tudo como que vai ser. Já imaginou toda a sua vida profissional, que tipo de clientes você vai atender, como que vai ser o seu ateliê. Já imaginou tudo, mas só vive no mundo de Bob. Só vive no mundo de Bob. Não tem. É outra coisa que eu anotei aqui, Sibéria. Não tem. E aí você vive no mundo de Bob. E isso é uma característica desse problema da imaginação. O outro problema que pode acontecer é, você imagina, então é possível. E vive aquilo, e faz gastos, faz investimentos, sem adequar a sua realidade. Então, não é que, eu imaginei, então não é possível. Não, talvez até seja possível. Mas será que é possível agora? Porque é necessário casar o nosso sonho com a nossa realidade. Porque às vezes eu ouço assim as pessoas falando, até algumas pregações tipo coach, assim, porque tem pregação, eu não sou contra coaching. Eu acho que coaching é uma ferramenta maravilhosa de desenvolvimento pessoal. Agora, eu vejo o problema quando, ao invés da pessoa pregar, ela tá dando uma palestra de coaching. Aí eu acho problema. E tem coach também que é sem noção, né? Que é sem noção, que fala umas coisas assim que, enfim. E aí eu vejo algumas pessoas assim falando, tipo, coisas do tipo, se você imaginou, é possível realizar. Talvez até seja, mas será que agora? E aí você vive nesse mundo de Bob, sabe? Com uma imagem irreal de quem você é. A criança também tem uma imagem irreal de quem ela é. Ela imagina que tem superpoderes. O meu filho mais velho, vira e mexe, ele se torna um Homem-Aranha. E ele escala paredes. E ele coloca os dedos assim na parede e ele tá grudado na parede. Ele tem superpoderes. E às vezes ele fica invisível. E a gente, às vezes, tem uma imagem assim de nós mesmas. Nós supervalorizamos alguns talentos, algumas habilidades e nos achamos muito especiais. Porque eu não sou comum. As pessoas não estão dando certo porque elas não se esforçam o suficiente. As pessoas não estão dando certo por causa disso e daquilo. Mas eu sou especial. O Sonic, o meu também vira o Sonic direto. Ele tem super velocidade, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Mas pessoas que têm questões neurocognitivas, algum transtorno, dependendo da criação, tem coisas que geram atraso. Sim. Aqui eu tô falando no nível de neuronormativas, né? Eu não tenho como dar conta, assim, de cada especificidade, cada um tem suas especificidades. Eu tô aqui
partindo do ponto de vista da pessoa neuronormativa. Eu não tenho como dar conta das especificidades variadas que existem, né? O meu também vira Sonic direto, né? No outro dia, eu até compartilhei nos stories um diálogo que a gente teve, que foi o quê? Ele tava me perguntando por que ele não podia ir pra escola sozinho, já que ele já sabia o caminho. E aí eu expliquei pra ele que tem perigos que ele ainda não consegue reconhecer e que eu preciso ir orientando ele. Ele, mas a pessoa vai querer me fazer mal? Eu falo, tem gente que quer fazer mal. Ele disse, mas mãe, não precisa se preocupar, porque com a minha super velocidade eu fujo dela. Eu falei, é justamente porque você acha isso que você não está pronto para ir. E olha como, e aí naquele momento, Deus falou comigo assim, de que tem coisas que eu acho que são meu superpoder, mas são a minha fraqueza. Então, o que talvez você esteja supervalorizando em você mesma, que impeça você de olhar para a sua realidade e agir na realidade que você tem. Sabe o que eu vejo? Outra coisa de criança que atrapalha a disciplina e a organização? A pessoa vive no mundo da fantasia dela. Então, por exemplo, ela se organiza, ela faz uma organização do dia. E aí você vai olhar aquele dia, a gente olha para aquele dia e pensa assim, meu Deus, essa mulher tem 48 horas. Mas e seu filho? Né? E seu filho? Onde que entra o filho aí? E você não tem que fazer, cuidar da casa, não? E você não tem que ir na igreja e dormir? Dorme que horas? A rotina que a pessoa cria para ela não é da vida dela. Não é para a vida que ela tem, para a realidade que ela tem. Deixa eu exemplificar isso de maneira mais concreta. Eu, por exemplo, eu tenho 39 anos. E hoje eu tô assim, orando e meditando a Deus, pesquisando se eu volto a fazer doutorado ou não, né? Eu sou mestre em ciências sociais e eu tô pensando em fazer doutorado. E aí, só que quando eu tava na graduação, né, me formando, eu era solteira e não tinha filhos. Depois, no mestrado, eu era casada. Hoje eu sou uma mulher casada com 2 filhos pequenos. E mais cansada fisicamente, porque eu não tenho mais 25 anos. E aí, o que acontece? Às vezes a gente quer planejar a nossa vida. Não, quero fazer doutorado. Quero fazer faculdade. Quero fazer... seja lá o que for que você queira fazer, e a gente quer planejar a nossa vida como se a gente tivesse 25 anos, fosse solteiro e sem filhos. Entende? Talvez você tenha 25, solteiro e sem filhos, e eu digo, aproveita, tá? Porque depois muda. Muda a realidade de uma mulher de 39, 40 anos daqui a pouco, com 2 filhos pequenos, casada, é outra. Então eu não posso organizar a minha vida como se eu não tivesse filhos, como se eu não tivesse responsabilidade na igreja, como se eu não tivesse que me sustentar, entende? Então, a criança, ela vive fora da sua realidade. Outra coisa, a criança, ela quer agora. O meu filho mais novo, ele fala assim, mãe, vem ver aqui o boneco de Lego que eu fiz. E eu falo, tá bom, filho, já vou. Vem, mãe. Tá bom, filho, já vou, espera só um pouquinho. Mãe, vem, mãe. E ele vai ficar repetindo, vem, mãe, até eu ir. Até eu ir. Porque ele quer agora. Ele quer agora. A Ellen tá botando aqui. Nem solteira tô conseguindo fazer as coisas. Mas talvez você esteja também planejando algo para fora da sua realidade. Lembra que eu já falei sobre a gente planejar como se já fosse disciplinada? Às vezes a gente quer organizar a nossa vida como se nós fôssemos a disciplina em pessoa. Não, a minha realidade é de uma pessoa em processo de disciplina. Eu não sou disciplinada ainda. Então, como que uma pessoa que ainda não é disciplinada consegue dar conta do seu dia? Eu não posso organizar como se eu fosse disciplinada, sabe? Então, voltando aqui pro meu filho, ele vai ficar repetindo porque ele não sabe esperar. E nós queremos o que a gente quer para agora. Se puder ser para ontem, melhor ainda.
E nós vivemos uma cultura que prega a velocidade, né? E que as coisas estão cada vez mais rápido. Eu, quando vou dar aula para os meus alunos na escola, para mostrar a diferença de geração, eu falo para eles, quando eu era criança, minha tia se mudou para Roraima. Eu moro no Rio, minha tia se mudou para Roraima. E aí eu me comunicava com ela por carta. Então eu tinha que escrever a carta, botar no envelope, ir até o correio, postar a carta ia demorar 30 dias para chegar lá. Aí ela tinha, para me responder, ela tinha que fazer o mesmo processo e a carta ia demorar 30 dias para chegar aqui. Então eu demorava 60 dias no mínimo para trocar. Oi, tia, tudo bem? As coisas aqui estão assim, assim, assado. Agora eu pego o celular e falo com ela vendo, né? Falo com ela vendo. Ela ainda mora lá. Então, a gente vive numa... Eu comprei um livro ontem na Amazon, chegou hoje. A gente vive uma cultura diferente, de velocidade. E a gente acha que Deus entra nessa cultura. Não, Deus tem o tempo dele. E a gente quer que Deus seja para ontem. Deus está demorando. E isso e aquilo. E a gente não sabe plantar, esperar aquilo crescer. Pensa na natureza. A natureza é de ciclos. A natureza, ela tem os seus processos. Então, a gente, para poder comer uma fruta, existe a planta, o crescimento, o amadurecimento dessa planta, até que ela possa florescer, gerar frutos, o fruto amadurecer para eu poder comer. A gente fez um post na internet, não tá dando resultado, não é de Deus para mim. Percebe como a gente tem dificuldade com processos? Criancice. Criancice. O livro que chegou hoje foi Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? Então, outra coisa. A criança, ela não trabalha. Criança não trabalha. Ela até acha que tá trabalhando, mas na verdade ela tá brincando. E vê se eu e você muitas vezes não nos comportamos assim. Se eu e você, muitas vezes, a gente está trabalhando, fazendo. Ai, como eu tô cansada. Nossa, mas aquilo ali é brincadeira. É apenas uma brincadeira. Brincadeira em que sentido? É apenas ocupação. Porque não tá levando a gente para lugar nenhum. Não tá levando a gente para lugar nenhum. Não tá avançando, não tá construindo nada. Tá só ali se ocupando. Tá só passando o tempo. Então, a criança, meu filho, ele gosta de trabalhar, né? O mais velho. Ele é empreendedor, assim. Ele já vendeu quase tudo. A coisa mais legal que ele já vendeu foi pão com mel. Ele pegou pão dormido, cortou em formato de torradas, botou mel e vendeu. Foi vender por 50 centavos cada torradinha de pão dormido. Ele tava vendendo a R$2. Falei, filho, tá caro, né? Enfim, ele acha, pra ele tava trabalhando. Mas na verdade ele tá brincando. Todo mundo que comprou dele sabe que ele tá brincando. Que é uma brincadeira. E muitas vezes nós estamos brincando. Não estamos trabalhando. Porque o trabalho, ele constrói coisas. Ele serve a outras pessoas. Ele tira a gente da onde a gente tá e leva a gente para um outro lugar. E muitas vezes a gente tá brincando. A gente tá ali trabalhando, ocupado, cansado. Acho que tá fazendo muita coisa, mas só tá brincando, porque não tá construindo nada. Eu me vejo nisso aqui no período que eu só fazia cursos. Era curso e curso e curso e curso e curso e curso. Eu achava que eu estava trabalhando, mas eu não estava servindo a ninguém. Não era trabalho, era brincadeira. Existe períodos diferentes. Então, não estou falando contra você fazer curso. Só não quero que você se engane achando que isso é trabalho, porque isso ainda não é trabalho. Existe um nível de amadurecimento maior quando aquilo que você adquiriu é colocado a serviço de outros. E às vezes a gente brinca de trabalhar também como? A gente brinca
Porque eu tô trabalhando, tô fazendo, mas tá fazendo, sabe, aquém do que pode. Esse foi outro cajado meu. Tô trabalhando pra caramba, eu trabalho, né? Eu trabalho pra caramba. Mas o que Deus falou comigo foi: o tanto que você trabalha, o tanto que você já investiu, o tanto que você já caminhou, era pra você estar em outro lugar. Não era pra você estar mais nesse lugar, era pra você já ter avançado muito. Então, por quê? Eu reconheço que muitas vezes eu tô trabalhando, mas não é de verdade, sabe? Eu sei que eu poderia dar mais de mim, eu sei que eu poderia investir mais, eu sei que eu poderia fazer de verdade para ser maior, para estar maior, para crescer. Mas não, eu fico fazendo a brincadeira. Brincar é mais legal. Por quê? Por que brincar é mais legal? Porque enquanto eu tô brincando, o nível de responsabilidade é aqui. A partir do momento que eu vou para a vida real, trabalhar de verdade, o nível de responsabilidade cresce. Então, às vezes a gente olha assim, não, mas se eu fizer de verdade, eu vou crescer, eu vou desatar. E aí o meu nível de responsabilidade vai vir para cá. Aí você olha para aquilo assim e pensa, acho que é melhor eu continuar brincando aqui, sabe? Vamos continuar brincando, vamos continuar aqui brincando. E a gente precisa amadurecer. Porque outra coisa que criança não sabe é lidar com dinheiro, que a Sibéria tinha colocado aqui. Criança não sabe lidar com dinheiro, ela não sabe quanto que vale realmente dinheiro. Porque o meu filho fala assim, meu filho ainda tá aprendendo, né? Ele tem 7 anos, aí tá aprendendo. Ele foi com, ele ganha R$2 por leitura, eu pago a ele para ler livros, né? E aí ele ganha R$2 por leitura, ele tava com R$8. Aí eu falei, filho, tá chegando o dia dos pais, o que você vai comprar pro papai? Não, mãe, eu vou comprar um presente muito legal, porque eu tenho R$8. Sabe? R$8. E aí, o que acontece? Eu já falei um pouquinho desse ponto, nem vou me alongar, mas às vezes você tá lidando com o seu dinheiro como criança. Você vê aquele curso, aquela roupa, aquela viagem, aquilo que você deseja e você não tem noção de quanto aquilo custa na sua realidade. Porque aquela viagem, ela pode ser uma viagem simples para uma pessoa que ganha aqui. Mas para você que ganha aqui, que tem a renda aqui, aquela viagem não cabe. E a gente tem dificuldade de dizer não para mim mesma. Eu riquíssima, Sibéria. Riquíssima, a gente se imagina, né? Se imaginou, eu quero. Eu tava falando com o meu marido aqui, né? Olha como eu tava sendo criança nisso. A gente mora de aluguel aqui e tô pensando sobre comprar uma casa e tal. Aí eu tava falando com o meu marido, vamos comprar, eu tava querendo comprar o apartamento que vai abrir aqui no meu bairro, né, que vai lançar aqui no meu bairro, porque eu gosto do meu bairro, é o primeiro lançamento de apartamento, condomínio no meu bairro. Eu queria aproveitar essa oportunidade. Aí ele, Renata, mas como que a gente vai pagar o aluguel e essa casa? Falei, dá, porque por causa disso, daquilo, aí realmente dá. Aí ele falou assim, tá, mas aí você vai aceitar se mudar pra lá? Porque o apartamento é isso aqui, minha casa é mais confortável, a casa que eu moro. Eu quero comprar, mas não é pra morar, não. Eu quero comprar, mas não é pra morar, não. Eu quero comprar porque eu quero comprar. Ele, tá, mas a gente precisa de um carro. Não, mas a gente compra o carro também. Só que a gente não tem dinheiro pra isso. Sabe? Isso é muito criança. Muito criança. Então, talvez você não seja tão louca como eu de querer comprar uma casa só porque quer comprar, né? Mas isso é um sintoma de quem não sabe lidar com dinheiro na realidade que tem. Na sua realidade, sabe? Fiquem tranquilos que eu não comprei, era só um sonho de Bob, tá? Não fiz nem investimento, nem orçamento, nada. Foi só uma viagem assim. Mas vê se criança sabe lidar com dinheiro. Não sabe, né? Vou acabar aqui os itens que eu anotei e depois eu leio o comentário de vocês. Outra coisa que menina, e é mais menina, né? Menina acredita em príncipe encantado. Menina acredita em príncipe encantado. Na verdade, a menina,
ela vive surtos. É, bem isso, assim. Né? A menina, ela vive num conto de fadas. Nós, como meninas criadas na geração que a gente foi criada, a gente ouviu muita história de conto de fadas. E no conto de fadas, o que é que acontece? Existe uma princesa, uma menina, que ela é muito especial, só que ainda ninguém viu o valor dela, o real valor dela, mas ela é muito especial, né? Ou porque ela é uma órfã de uma pessoa, de um pai rico, ou porque ela, na verdade, é muito bonita e ninguém nunca viu a beleza real dela, mas ela é uma menina especial que ninguém ainda percebeu. Aí um dia, chega um príncipe encantado que reconhece todo o valor que ela tem. E esse príncipe muda a vida dela, ele traz alguma revelação. Ou ele bota o sapatinho e ela se transforma, ou ele casa com ela e aí ele reconhece ela de algum lugar. E no conto de fadas também, existem vários inimigos que querem sempre destruir a princesa, porque afinal a princesa é muito especial e provoca inveja em todas as outras. Vê se talvez, esse aqui eu não caio não, tá? Mas vê se talvez você não tá vivendo esse mundo aqui de conto de fadas. Que você é uma pessoa muito especial, as pessoas é que ainda não perceberam o seu real valor, mas você é muito especial. E todos ao redor estão querendo te destruir, porque sentem inveja. Todas as pessoas que te criticam, ou que te falam alguma coisa, ou que te dão algum conselho, ou que falam que você está errada, elas têm inveja. Porque elas ainda não viram quão especial você é. Mas você tá aí esperando que um dia vai chegar o príncipe encantado. E esse príncipe encantado pode não ser no sentido de um marido, mas pode ser de uma revolução que vai mudar a sua vida. Ou vai ser um dinheiro que vai sair, que tá retido, ou vai ser uma pessoa que vai te dar uma oportunidade que você merece, mas ninguém nunca reconheceu, ou vai ser alguém que vai abrir uma porta que vai mudar a sua vida de uma hora para outra. Sabe a transformação do netinho? Né? A gente quer a transformação do netinho. Entra uma bruaca e sai uma princesa. De uma hora para outra. E alguém vai trazer essa mudança. Alguém vai vir e vai ser um instrumento de Deus que vai revolucionar a sua vida. Então, talvez você, às vezes, até entre em cursos pensando assim, esse curso é que vai mudar a minha vida. Nenhum curso tem o poder de mudar a sua vida. Os bons cursos, eles te dão chaves poderosas para você ir abrir as portas que você precisa abrir. Mas talvez você esteja se comportando como uma princesa de conto de fadas, esperando o príncipe encantado. E esse príncipe encantado pode ser uma herança, alguma coisa milagrosa que vai mudar a sua vida do dia para a noite. Não existe mudança da vida do dia para a noite. Não existe. Não existe. Na vida real não existe. Ah, Renata, é porque eu conheço um testemunho de uma irmã. Minha irmã, esse dia pra noite desse testemunho, eu tenho certeza que teve uns bons anos aí de semeadura. Por exemplo, eu trabalho na internet, tento trabalhar na internet desde 2016. Em 2020, eu entrei num curso que me ensinou a vender, eu tinha medo de vender, que me ensinou a vender de uma maneira que eu me sentia confortável, que é fazendo lançamento. Então, eu dei um curso gratuito e no final eu abro vagas pro meu curso. Eu me sinto confortável desse jeito, porque eu entrego gratuito, enfim. E aí, em 2020, eu fiz uma live e vendi. E quem olha para aquela live, porque naquela live, assim, foi minha primeira aula, assim, e eu vendi 9. Eu fiquei com 19 alunas na turma. Foi um resultado, assim, muito bom, que até a mentora do curso me chamou para fazer live com ela e me deu um outro curso dela de presente porque eu fui muito bem. E aí, quem olha aquela live de 2020 viu, caraca, a primeira live que a Renata fez e entrou 20 alunas. Pensa assim, a vida dela mudou numa live. Mas eu tava há 4 anos estudando marketing, fazendo cursos. Toda mudança do dia pra noite
tem uns bons, boa tarde, irmã, tem uns bons anos aí de semeadura invisível. Não existe mudança do dia para a noite, tá? Então, uma outra coisa que eu quero chamar sua atenção no Príncipe Encantado é na questão do Príncipe Encantado mesmo. Não existe. A Disney mentiu para você, não existe. Não existe. Então, para de ficar esperando o Príncipe Encantado, porque você vai esperar para sempre. Não existe, existem homens reais, assim como você é uma mulher real. Também não existe princesa da Disney, você não é a princesa da Disney. Não existe. Você é uma mulher real, com qualidades e com defeitos, com belezas e com feiuras. Todas nós somos. Aceita, que assim você cresce, assim você amadurece. Então, talvez você esteja com embates na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, porque você está esperando o Príncipe Encantado. Não existe. E Deus comigo, para me provar, me deu um sapo, né? O apelido do meu marido quando era solteiro era Sapinho. Então, ó, Deus queria me provar. Não existe, só existem sapos, né? Mas brincadeira à parte, não existem. Existem homens reais, com defeitos, com qualidades, mas reais. Para de brigar com a realidade. Uma outra característica de criança ela não aceita, o teu é pato, ela não aceita a realidade. Acorda, Alice, é isso aí, né? Não existe. Não existe conto de fadas, a vida é real. Nossa, isso quer dizer que a vida é sofrida, é triste? Não, ela é linda. Ela é linda, mas real. Tem problema, tem dificuldade, tem derrota, tem fraqueza, tem fracasso. É vida real. E é lindo. É isso que você precisa enxergar beleza. Na vida real. Enquanto você só enxergar beleza na sua imaginação, você vai se frustrar com a vida real, porque ela não é aquilo. Entende? Então, precisa enxergar. E uma outra coisa, a última coisa que eu quero falar aqui da criança, é que a criança ela é governada por instintos. Ela não disciplina o seu instinto. Então, o meu filho mais novo, se ele quer brincar, por exemplo, a gente foi pro shopping no sábado, aniversário do mais velho. Aí eles ficaram brincando, não daqueles brinquedos de shopping, né? O brinquedo perfeito, sabe? Quem tem filho pequeno, brinquedo de shopping, geralmente, pelo menos aqui na minha região, é R$25 por 20 minutos. Esse era R$20 e fica o tempo que quiser. É paraíso, né? Então eles ficaram lá na piscina de bolinhas, esse monte de coisa lá, brincando, mas chega uma hora que tem que ir embora. E aí, o que meu filho faz? Se joga no chão, esperneia, não quero, né? Por quê? Porque ele é guiado por instinto, ele não tem. E aí os neurocientistas vão saber explicar melhor do que eu, mas tem uma parte do nosso cérebro que ela é o sistema límbico até, isso eu lembro. Onde fica, por favor? Em Irajá, né? Então, ele é o sistema límbico, que é como? Ele fica... É o sistema que responde por instinto. É a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, se você toma um susto, você faz assim. Isso é a resposta do sistema límbico, né? É o instinto. E tem uma outra parte do nosso cérebro que é a racionalização. Quando você racionaliza aquilo para dominar o que o seu cérebro instintivo pede, né? Então, nas crianças, essa parte do cérebro que domina isso mesmo. Eu só não quero falar os nomes porque eu não tenho certeza, né? Mas tem uma parte do cérebro que ela é instintiva e tem uma outra parte do cérebro que ela racionaliza e ela consegue dominar essa parte que é instintiva. As crianças não têm essa parte aqui desenvolvida. Então, elas respondem por instinto. Toda a reação é uma reação gigantesca, é algo estrondoso, é algo que... E a gente, às vezes, como adulta,
está se comportando como criança, sendo governada pelos instintos. Ao invés de trazer e racionalizar e ver o que é possível, o que faz sentido e o que não, a gente está se deixando guiar por instintos. Então, na questão da organização e disciplina, é muito isso. Eu preciso fazer o quê? Eu posso comer um doce no dia. E aí você pega uma barra de chocolate e detona a barra inteira. O quê? Sendo guiada por instintos. Criança. Agindo como criança, tá? Deixa eu dar uma lidinha aqui em que vocês falaram pra caramba. E antes de eu caminhar aqui pro fim, que eu quero ainda te dar uma forma de como você vence isso. Na hora que a brincadeira cansa... Sibéria, exatamente. Na hora que a brincadeira cansa, a gente abandona a brincadeira, né? Exatamente. Que bom que tá fazendo sentido pra vocês. Vocês rindo direto do meu surto de comprar um apartamento só porque eu quero, né? A Maria falou, menina não sabe o que é responsabilidade. Mulher lida com a responsabilidade e sabe o que é prioridade. Exatamente. Mas aí a gente às vezes se chama de mulher, mas age como menina, né? Deus tem me falado muito sobre a palavra processo, Renata. Você está sendo instrumento para clarear essa palavra. Deus te abençoe. Para mim também. E essa palavra processo para mim tá vindo como a travessia. Eu tô lendo o Êxodo, né? Quem não sabe, eu tô fazendo a leitura de Êxodo do livro de Êxodo, lá no YouTube, um capítulo por dia. E Deus está falando comigo sobre a travessia, que é esse momento onde eu já não sou mais o que eu era, mas eu também ainda não sou o que eu serei, sabe? E esse momento de travessia, é meio que um limbo, porque é uma sensação que eu não sou nada. Eu já não me identifico, por exemplo, com o trabalho que eu fazia, mas eu ainda não posso exercer o trabalho que eu quero. Eu estou na travessia. Entende? Então, Deus tem falado comigo, isso é processo também, Sibéria. Exatamente. Toda transformação de um dia para noite tem anos embaixo disso. Tô amando suas lives. É de rotina com propósito, tô mastigando até hoje. Que bom, irmã. Enxergar defeitos e dores incomoda, dói. E se dói, né? Deus me fez enxergar bem de cara, assim, um fracasso meu, um erro, um defeito gigante, que eu compartilhei aqui, né? E que dói. E toda vez que eu falo, agora já tá melhor, mas toda vez que eu preciso chorar, eu sou do tipo que eu preciso chorar, né? Dói tanto que a gente fecha os olhos pra não ver o que a Brenda botou aqui. A realidade é boa, é ordinária, é extraordinariamente ordinária. Casamento é uma construção, mas na realidade, exato. Igual nas igrejas que acham que as pessoas vão vir prontas, sem falhas, defeitos, limitações. Impossível. A vida pode ser leve, a gente é que complica ela, com certeza. O brinquedo fica no shopping de Irajá. Acho que é Via Brasil o nome. Via Brasil. Não sei se você é do Rio, né? No Rio de Janeiro. O córtex é responsável pelas emoções, parte racional e impulsos. Quem tem alguma falha no CPF, córtex pré-frontal, algum transtorno tem dificuldade com isso. Então, a Ana explicou aqui pra gente melhor. Condição é processo, escolha é destino. Não entendi, Andréia. Condição é processo, escolha é destino. A gente carrega algumas dores, eu moro na Barra. Ih, muito longe pra você, Monique. Aqui é mais barato. Então, o que eu quero falar então? Diante disso tudo que a gente conversou, organização e disciplina, né? Como que você tem se comportado? Como menina ou como mulher? Porque lá agora eu entendi o que mudou aqui. Que eu tinha botado um negócio aqui, eu não lembrava o que eu tinha botado aberto, agora eu lembrei. Em 1 Coríntios 3, versos 1 ao 3, diz assim:
Vou ler aqui, tô tirando aqui porque tá no computador. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais. Tá dando pra me ouvir que eu tô tampando? Peraí, deixa eu botar assim. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que eu vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que campeia entre nós, enfim, aí ele fala da disputa que acontece ali. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse versículo? Paulo diz que não pode dar leite, alimento sólido para eles ainda, porque eles ainda são crianças. Então ele fala assim, ele associa a criancice à carnalidade. Então ele fala assim, não pude falar com vocês como a pessoas espirituais. Eu tive que falar como a pessoas carnais. Porque ao invés de criança, ao invés de vocês estão se comportando como crianças em Cristo. Olha que sério isso. A gente tá aqui rindo, né, das criancices e tal. Mas criancice é carnalidade. Criancice é saudável em criança. Criancice em adulto é carnalidade. E nós estamos querendo viver o quê? Uma vida espiritual, uma vida carnal. Uma vida de maturidade ou de criancice. Queremos ser para sempre crianças na fé? Porque existe alimento para criança. Existe. Eu sempre digo que eu não sou chamada para dar alimento de leitinho. Eu não sei dar alimento de leitinho, né? Na igreja, eu dou aula na escola bíblica. E tem a classe dos adultos e tem a classe pré-batismo. Eu não sei dar aula no pré-batismo. Porque eu mergulho, eu não sei dar leitinho. Sabe? Eu sou chamada para falar para crente, para dar cajado em crente que sem vergonha, que não quer amadurecer. Talvez como você, né? Sou chamada para isso. E a gente, às vezes, quer ficar recebendo leitinho. Só que leitinho é para carnais. Precisamos amadurecer. Precisamos ser espirituais. Trilhar esse caminho de amadurecimento. O processo que a Sibéria estava falando é esse caminho. É um processo. E amadurecer não é também, aí é outra visão de criança sobre amadurecimento. É achar que, tá, agora eu sou mulher, agora eu sou madura, e que vai parar com a criancice. Não vai, é um processo. Então é você começar, por exemplo, na questão da disciplina. Você se programa igual as meninas lá no desafio. Eu me comprometo a orar 5 minutos toda noite. Aí vai orar um dia, vai orar outro dia, no outro vai ficar com preguiça e vai falhar. Aí a criança vai dizer o quê? Ah, você já parou, vamos ficar brincando mesmo, vamos só brincar. O adulto que sabe que existem responsabilidades, que não tá trabalhando ali, não tá só ocupando, tá construindo algo, peraí, não. Eu caí aqui, mas eu vou retomar para continuar esse crescimento, né? E aí, o que eu quero ensinar para você? Quando você estiver diante de uma situação de algum conflito interno, como esses, por exemplo, tenho que preparar a aula, mas quero assistir Netflix. Uma coisa bem bobinha. Tenho que preparar a aula, mas quero assistir Netflix. Você vai perguntar assim, quem é que está agindo? É a menina ou é a mulher? Qual é a atitude de uma mulher nessa situação? Uma mulher decide o quê? Olha que bonita é a palavra mulher. Mulher. Ela é muito bonita, essa palavra. Para mim, essa palavra ela tem uma força, sabe? Mulher. É forte, é feminino, mas é feminino de um lugar de força, de responsabilidade. É diferente de menina. Ah, eu sou uma menina. Eu não sei se pra vocês faz esse sentido assim, mas quando eu falo menina, pra mim não transmite a força que a palavra mulher transmite. E aí você pode até dar nomes para essas mulheres, para essa mulher e para essa menina, sabe? Por exemplo, você pode dar um nome
para você como mulher e um nome para você como menina. E aí você se pergunta, peraí, é a Renata que tá agindo aqui ou é a Renatinha? Ou é como é que era o meu apelido? Caritatá. Quem que tá agindo aqui? É a Renata ou é a Caritatá? É a Tatá. Minha avó me chamava de Caritatá. Sabe? Mulher igual a fogo, igual a energia. Brenda, não sabia não. Mas eu quero que você se pergunte, como que a Renata, a mulher Renata, deveria agir nessa situação e como que a Caritatá agiria? Entende? E se der nome e ficar confuso para você, eu só quero que você se pergunte, quem é que tá agindo aqui? É a mulher ou é a criança? Eu tô agindo como menina, Caritatá, eu tô agindo como menina ou como mulher? Quem tá falando, exato? Quem tá aconselhando? Que voz é essa? Da menina ou da mulher? Perfeito, Andréia. Perfeito. Porque às vezes a gente tem reação. E aí o que a gente precisa fazer diante da reação? A gente se percebe. Por exemplo, eu passo roupa vendo série. Porque me ajuda. É uma estratégia que eu uso para fazer as coisas que eu não faria de graça, né? Então, passar roupa, eu preciso ser alimentada com a série. Fazer tarefas de casa, eu também gosto de assistir série. Quando eu não tô afim de fazer tarefa de casa, eu faço assistindo série, porque me motiva. Agora, às vezes eu tô ali e eu percebo que eu fico procurando roupa para passar, para continuar assistindo série. E aí, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Peraí, eu tô agindo aqui como criança ou como mulher? Porque a mulher sabe a hora de parar de brincar. A mulher não fica contando historinhas pra si mesma pra fazer o que é gostosinho, ao invés do que tem que ser feito. Entende? Queria saber se faz sentido pra você essa questão de se perguntar. Quem é que tá agindo aqui? É a mulher ou é a criança? Quem é que tá governando essa minha decisão? Eu faço faxina ouvindo música. Isso, música não funciona muito pra mim. Música funciona pra eu me arrumar, né? Se eu quero ficar bonita, me arrumar, boto uma música. Agora, pra eu arrumar a casa, uma boa série, pra eu fazer comida, uma boa série ali no computador, assim, de longe, sabe? Série de investigação, é um remédio bom, né? Então, queridas, encerrando a live aqui hoje, queria que você colocasse pra mim o que você leva dessa live hoje, tá? Eu vi gente aqui falando que foi bênção, agradeço. Minha irmã falando que é a primeira vez que assiste uma live minha, né? E que gostou muito, que bom. Fico feliz, seja bem-vinda. Quinta-feira, 8h30 da manhã, eu vou fazer uma live, que vai ser uma live mais pregação. A gente vai olhar a passagem da mulher do fluxo de sangue e vai ver o comportamento de menina e de mulher ali naquela passagem, tá? Convido você, 8h30, vai ser aqui mesmo. Fez muito sentido, obrigada por essa ideia. Vou fazer as obrigações junto com coisas que gosto. Sim, isso é uma das estratégias que eu falo no desafio Mais Maria nessa Marta, né? Fazer as coisas com mais prazer. Todo sentido. Veja só o que um grande pensador falou. A mão que balança o berço é aquela que governa o mundo. Da mulher, né? Que bênção, que bênção. Foi mesmo, foi muito gostosa a interação. Muito bom ler os comentários de vocês. Foi só confirmação do que Deus já estava falando ao meu coração. Que bom. 8h46 é o quê? Não entendi, irmã. Obrigada, querida. Deixa de brincar. 8h30 a aula. A aula não, antigamente eu dava aula no YouTube, aí eu parei por um tempo, aí eu vou ficar fazendo as lives aqui no Insta mesmo, sendo que às 8h30 da manhã, tá? E depois eu coloco lá no YouTube também. A live daqui eu tô colocando lá agora. Muito bom complemento ao que o Serginho pregou no pós-encontro. Ai, André aqui da minha igreja local. Né?
Ele não me falou que é não. Criancice é carnalidade, isso aí. Responsabilidade. Ah, ele falou comigo, ele falou que tinha a ver. Quando eu compartilhei essas coisas com ele, ele disse que tinha a ver mesmo. Serginho é meu marido, tá? Queridas, uma boa tarde para vocês. Obrigada pela companhia. Te peço para compartilhar essa live com quem você acha que pode abençoar. Tira um print, posta nos seus stories, mas tira um print com eu bonita, tá? Tira um print. Eu preciso voltar, eu preciso encontrar uma câmera boa. É que a câmera pro YouTube não tá ficando legal a imagem, por isso que eu parei de fazer lá. A imagem não tá ficando legal. Tô compartilhando daqui pra lá, tá? Um beijo, queridas. Tira um print, posta nos stories, me marca, que ajuda a divulgar o meu trabalho também, tá bom? Um beijo e uma boa tarde pra vocês.